Mudança, esta é a palavra-chave. Esta foi a grande mensagem da sociedade piraquarense nas eleições de outubro, para nós que nos elegemos. A esperança sobreviveu e a população de Piraquara decidiu que estava na hora de trilhar novos caminhos. Eu acho que trilhamos novos caminhos, né? Eu lembro em 2012, quando o candidato que éramos, né, nós representávamos, o nosso slogan de campanha era o Cara Nova, né, porque a gente sentia que as pessoas queriam uma mudança com relação aos caminhos, né, em que Piraquara estava seguindo. Lembro que na nossa campanha eu tinha um botãozinho assim que tinha minha foto e um número 12 na época, e eu tirava aquele botão e mostrava para as pessoas e dizia que aquilo representava muito mais do que o Marquinhos Pessoa. Representava um grupo, algumas pessoas, era um projeto de cidade diferente daquilo que estava acontecendo. E eu brincava que naquela foto, né, eu pessoalmente era mais bonito, mais simpático e mais alto, né, com relação àquela fotinho que eu tinha aqui. Que eu queria mostrar que não era um projeto político pessoal, não era o Marquinhos, filho da tia Clévina, que queria chegar a ser prefeito, né? Nós entendíamos, né, e agora a gente percebe que tínhamos razão, que Piraquara podia ser diferente. Piraquara podia ser conduzida de uma maneira diferente e passar a ser uma cidade respeitada num contexto como um todo, né? Eu lembro também que naquela ocasião, 2012, já nas redes sociais, nós percebíamos que os moradores de Piraquara se envergonhavam de dizer que moravam em Piraquara, né? Principalmente nas redes sociais, a gente percebia que as pessoas que você sabia que moravam no seu bairro, na sua cidade, quando perguntavam qual cidade morava, ele dizia Pinhais, dizia Curitiba, né? Por se envergonhar de morar em Piraquara. E a gente, tendo uma cidade maravilhosa como essa, né, feita pelas mãos de Deus, com essa serra maravilhosa, essa Mata Atlântica, as nascentes, nós precisávamos que nós, homens, fizéssemos a nossa parte, né, e contribuísse para fazer esse casamento de uma cidade estruturada com um meio ambiente, com uma beleza natural, que isso já vem desde antes de Piraquara ser Piraquara. Eu sempre digo que a minha família está aqui há mais de 130 anos, mais de 135 anos. Né? Meu tataravô veio para Piraquara, na época Piraquara não era Piraquara. Nós acompanhamos, né, a construção da ferrovia. Aqui onde nós estamos, nessa casa que nós estamos hoje, é a casa onde minha mãe nasceu, onde eu me criei, né, onde eu passei os melhores momentos da minha vida, né? Minha história é feita dentro dessa casa, a história da minha família, né, é essa casa. Digo que o meu avô, que foi um grande empreendedor aqui de Piraquara, isso nos anos 1940, 1950, ele foi um dos grandes responsáveis, né, pela água encanada, pela luz elétrica, a primeira agência bancária de Piraquara, na época era um cofre aqui em Piraquara, primeiro posto de gasolina. Então ele sempre foi um empreendedor, né, que trabalhou com as pedreiras, né, no caso, com as pedreiras, que no caso era com 4 barras junto, que era Piraquara, né, com erva mate, com serraria, com armazéns de secos e molhados, né? E em sociedade dos Souza, que era a família do meu avô, com Meireles, que também era a família do meu tataravô, né? Então eles, nos anos 40, 50 e 60, né, eles foram os grandes empreendedores de Piraquara, né? Então nasci em Curitiba por conta de circunstâncias, de que a gente ia para Curitiba para nascer, né? E vim para Piraquara, fiquei aqui em Piraquara morando nessa casa, estudei no Jardim Disneylândia com a minha mãe, né, com a tia Clévina e com a tia Judite. Depois eu fui para o Grupo Escolar Manuel Eufrásio. No Grupo Escolar Manuel Eufrásio eu tive professoras inesquecíveis, a tia Judite, a dona Nenê, a dona Iracema, a minha mãe, a professora Clévina,
Depois eu fui para o Romário Martins fazer o ginásio. No Romário Martins, no ginásio, também com professores inesquecíveis, né? O professor Iedo, o professor Ademar, a professora Eunice, professora Gracita, professor Dilermando Artigas, professora Luísa, né? Professor Kenji Koga. Então, esses professores ajudaram na minha formação. Tendo ajudado na minha formação, naquela ocasião, quando eu concluí o ginásio, aqui em Piraquara, segundo grau, tinha, no período diurno, era o magistério. E noturno, tinham alguns cursos técnicos. Né? Meu pai achava que eu era muito novo para estar estudando à noite. Então eu fui fazer o meu segundo grau em Curitiba. Fiz o meu segundo grau em Curitiba, no Colégio Camões, e a partir de eu estar em Curitiba estudando, eu adotei um sobrenome que é Piraquara, né? Um sobrenome que eu carrego até hoje. Né? Então era o Marquinhos, né? O Marcos, ou Marquinhos Piraquara. Né? As pessoas me chamavam por Marquinhos Piraquara. Né? E esse apito do trem, né, o apito do trem também é uma tradição nossa. Né? Eu lembro que quando adolescente, que eu chegava aqui nessa casa de madrugada, para não acordar minha mãe, para que ela não ouvisse o barulho da gente chegar e deitar e não chamasse a nossa atenção pelo adiantado da hora, a gente esperava o barulho do trem e corria deitar, né? Para que ela, quando ela percebesse, a gente já estava dormindo, ela não sabia direito o horário que eu e meu irmão havíamos chegado em casa. Tinha o bônus também. Então a gente cresceu, né, se criou ao entorno daqui da linha férrea, brincando na rua, Coronel Manuel Alves Cordeiro com meus amigos. Eu lembro, eu adoro futebol e a minha vida inteira eu participei da várzea aqui de Piraquara, né? Nós fundamos o Greminho, aliás, o melhor time de futebol dos anos 1980. O Grêmio Esportivo Piraquarense. E o Greminho, ele começou quando no segundo ano do Grupo Escolar Manuel Eufrásio, eu ganhei uma bola de capotão da professora Dona Nenê. E a Dona Nenê me deu essa bola de capotão porque eu havia tirado uma nota boa em matemática, e eu, com essa bola de capotão, a gurizada vinha me convidar para jogar bola, e nós jogávamos aqui na serraria. Tinha uma serraria aqui do lado, nós colocávamos o cipilho e a serragem no chão para amortecer a queda e ficávamos jogando bola, brincando, até a hora que a luz dos postes se acendiam, porque a gente não tinha relógio, era o horário que eu tinha que correr para casa, né, que meu pai já estava esperando, minha mãe já estavam esperando aqui para que a gente chegasse para se preparar para ir para a aula do dia seguinte. Quem me influenciou a ser professor de matemática foi o professor Ademar. O professor Ademar aqui no ginásio, no Romário Martins, eu lembro que ele tinha uma letra também muito quadradinha, caprichada, e eu me espelhava muito nele. E a partir dali eu comecei a gostar muito de matemática, mais do que eu já gostava, desde o segundo ano, quando a Dona Nenê me deu a bola de capotão lá, que a gente dizia que era a bola que nós jogávamos aqui na rua de casa. E eu comecei a ter assim um capricho com a matemática maior do que das outras matérias. Né? E no segundo grau eu cursei matemática, fiquei pensando, o que eu vou fazer de faculdade? E resolvi, também por influência de um grande amigo meu, que é Osmar Pamplona Filho, nós cursamos engenharia civil. Engenharia civil tem tudo a ver com matemática, e eu passei a ter professores que também acabaram me espelhando, né? Já na época de faculdade, que me ajudaram a gente ser caprichoso em tudo aquilo que a gente faz, procurar fazer o melhor da gente. E o engraçado foi que em Piraquara, num determinado ano, não tinha professor de matemática. O professor Ademar, que havia sido meu professor, meu grande exemplo, ele passou a ser secretário da escola. Então ele deixou de lecionar para ser secretário. A professora Eunice, que também foi minha professora de matemática, havia se aposentado. Um outro professor
que eu não me recordo o nome, que dava aula em Piraquara, pegou aulas em outro lugar, ele não era daqui. E Piraquara não tinha muitas aulas de matemática sobrando. Estava essas aulas em aberto, precisavam de um professor e vinha um tal de professor José Galerano e Filho, de São Paulo, que passou a ser um grande influenciador, principalmente político, na minha vida. Passou a ser o meu irmão mais velho, que eu nunca tive, o professor José Galerano e Filho, que veio para Piraquara naquela ocasião. E me convidaram para dar aula de matemática, porque eu nunca me imaginei dentro de uma sala de aula. E lembro que quando eu era candidato a vereador e eu ia pedir o voto para as pessoas e contar um pouquinho da minha história, eu contava que as coisas que aconteceram na minha vida aconteceram meio que por acaso. Eu nunca me imaginei numa sala de aula. E por eu dar aula, tirar dúvida dos meninos aqui que moravam aqui nas proximidades, me convidaram para dar aula de matemática do dia para a noite. E também nunca pensei em ser político e de repente me candidatei a vereador, fui muito bem votado, acabei virando prefeito por 2 mandatos, estou aqui com a vida política. E brincava que a única coisa que eu sempre imaginei é que eu iria casar com uma mulher bonita e isso eu consegui, casando com a professora Ana Mazon. A gente se conheceu no Colégio Romário Martins, como professores, ele de matemática e eu de geografia, e na verdade já meio que sim, via que tinha uma afinidade um com o outro, meio que havia um flerte ali. E eu acredito que a gente se aproximou mais ainda porque nós sempre fomos envolvidos com os alunos, assim, em atividade de formatura, a gente geralmente era eleito representante de turma, se envolvia em viagem de fim de ano com alunos em formatura, eu acompanhava as viagens dele, ele acompanhava as minhas e me ajudava também. Então, unia o útil ao agradável ali, E ele sempre foi também uma pessoa muito querida, muito popular. Então, acho que isso nos aproximou. Depois eu estive envolvida em sindicato, a gente sempre foi, também nos movimentos que eram necessários, assim, que a gente achava movimentos justos, independente de questão partidária. E aí a gente se aproximou. E daí nos casamos, tivemos 2 filhos maravilhosos. E algumas pessoas sempre falavam, precisavam de alguém para sair na política, algum vereador, um político em que eles acreditassem realmente. E eles sempre, acredito que viram verdade no Marcos e o jeito dele, essa vontade de ajudar as pessoas, isso é natural dele, sempre foi. Sempre percebi isso nele, é uma coisa que também me atraía, bastante. Quando Piraquara se dividiu de Pinhais, isso em 1992, naquele plebiscito, e passou em 1993 a ser o primeiro ano em que Piraquara estava dividida de Pinhais. Pinhais tinha uma prefeitura e Piraquara tinha outra prefeitura. Naquela ocasião, tendo um único engenheiro que cuidava de Piraquara e Pinhais, que era uma cidade só, esse engenheiro, que era o Sérgio Souza, funcionário de carreira da prefeitura, ele optou em ir para Pinhais, porque ele morava em Pinhais e era vereador em Pinhais, ele mora em Pinhais até hoje. E o Sérgio Souza, que era o engenheiro da prefeitura, indo para Pinhais, abriu a vaga de um engenheiro na prefeitura. Eu fui convidado para trabalhar na prefeitura de Piraquara. Trabalhando na prefeitura de Piraquara, eu passei a ter uma outra visão. Aquela pessoa conhecida, que era o professor Marquinhos, o professor de matemática, ele passou a ser um conhecedor da cidade, porque eu passei a conhecer. A gente acha que conhece a cidade da gente, mas você só conhece quando você vai em todos os bairros, quando você conhece todas as ruas, quando você conhece todos os problemas da cidade. E eu, enquanto engenheiro da prefeitura, eu comecei a conhecer todas as ruas, todos os bairros, todos os problemas da cidade de Piraquara. E conhecedor das pessoas, eu passei a conhecer essa cidade, inclusive relacionado à política. Então nós tínhamos os vereadores, eu passei a conhecer os vereadores, ficar amigo deles, porque a gente ajudava muito. Os vereadores trazem muitas demandas no trabalho deles, e isso acontece até hoje, para os funcionários da prefeitura. E nessas demandas que eles nos traziam, eu comecei a conhecê-los e me admirar pelo trabalho de alguns, por outros nem tantos, que é natural, mas comecei a conhecer a política.
E comecei a estudar os números da política ali, por brincadeira, eu comecei a ver, puxa, esse partido vai eleger fulano, não vai eleger, a legenda de todo esse contexto, né, político, né, que a matemática de uma campanha, ela é muito cruel. E eu comecei a ver qual era, quando eu opinava, dava um palpite com relação a determinados vereadores que poderiam se eleger, eu comecei a acertar nisso daqui. Então eu pensei, puxa, eu vou ajudar na montagem partidária, vou montar o partido, né, montando os partidos com relação a ficar na retaguarda, porque eu sentia que eu podia ser útil nesse sentido, pelo meu conhecimento de cidade, de pessoas e principalmente matemático. E eu montei num determinado ano um partido que era o PDT. E naquela ocasião o PDT elegeu 2 vereadores, os 2 vereadores mais votados. E logo em seguida a essa eleição, por uma questão pessoal, entre o deputado que tinha o mando do partido e o ex-prefeito da cidade, eu que era o presidente do partido, fui relegado num segundo plano. E eu fiquei indignado com isso, porque eu falei, puxa, eles não dão valor para quem está no bastidor, para quem está montando o partido, eles só dão valor para quem tem voto. Então, a partir daquele momento, né, numa questão assim, até numa decisão que eu vou dizer assim, movido pela ira de ser relegado a segundo plano, de ter percebido a forma com que era conduzida a política, eu disse, vou sair candidato a vereador. As pessoas já haviam me convidado antes, eu nunca havia sido candidato. E diziam, ele não vai sair. E eu falei, vou sair candidato a vereador, se eu vou fazer 10 votos, 100 votos, 1000 votos, eu vou ser valorizado pela votação que eu vou ter. Porque só assim eu vou ter o meu valor na política. E entrei, resolvi, né, que seria candidato, conversei com algumas pessoas, vou me candidatar, conversei com a minha família, evidentemente, né, que sempre esteve ao meu lado. Aí teve uma torcida para ele sair candidato a vereador e quando ele definiu, quer dizer, a princípio a gente não queria saber disso, né? Porque entrar na vida política a gente sabe que você opta por uma coisa, você faz uma escolha e tem renúncia em outras, com certeza, né? Então a vida passa a ser mais pública do que privada e a gente já sabia disso. Mas estava no caminho dele, acredito que com certeza estava no caminho dele e a mim restou apoiar totalmente, porque não é uma coisa política, eu falo aí, todos que se envolvem em política, a família, ela tem que embarcar junto, porque é uma dedicação ao público, ao coletivo. E ela precisa ter um suporte em casa, o meio do político, daquele que vai se candidatar, que se propõe a representar numa cidade, tem que ter esse envolvimento, sabe, dos que estão próximos. É meio que um projeto, é um projeto que não se faz sozinho, é coletivo. Então tem que ter aquele suporte e eu acho que estava no campo. E acabei me candidatando naquela ocasião a vereador, né, isso foi em 2008. Em 2008 nós tivemos porque naquela ocasião já havia, né, um projeto de, puxa, você vai, de repente, se você for bem votado, você pode pensar num passo a mais. E eu entrei na política por conta disso. Tivemos 2.147 votos, foi uma votação estrondosa, né? Foi uma votação muito grande na ocasião, né? Inclusive hoje ainda é um número de votos muito grande. E eu, naquela ocasião, quando eu me elegi vereador com essa votação, no primeiro dia eu disse, a partir de agora eu sou candidato a prefeito. Eu acabo me credenciando pela própria população que acreditou em mim a ser candidato a prefeito. É, 2012 foi uma eleição difícil. Eu lembro que naquela ocasião, né, nós tínhamos 6 meses, né, de campanha, então era uma campanha longa. Hoje são 3 meses, né? E nesse ano em especial por conta da pandemia, então foi mais atípico ainda. Mas naquela ocasião
demorávamos 6 meses em campanha. E quando nós fizemos a primeira pesquisa, em torno de uns 8 meses antes da eleição, eu acabo trabalhando muito com números, eu tenho que saber o que as pessoas estão falando de mim. Eu lembro que o meu principal adversário, que era um ex-prefeito, ele estava a mais de 15 pontos na nossa frente, mais de 15 pontos. E aquilo me abateu bastante, porque eu sentia que eu tinha o apelo popular, as pessoas diziam, puxa, Marquinho, estou com você, você vai ser o prefeito. E quando nós fizemos a pesquisa, eu vi que eu estava muito atrás, né, desse ex-prefeito. E por conta talvez dessas pesquisas e outras, né, nós tínhamos um deputado que foi eleito aqui em Piraquara, com praticamente 1/3 dos votos válidos, que tinha o domicílio eleitoral aqui em Piraquara, um comunicador, um radialista muito famoso e conhecido, respeitado, né, inclusive por mim, que declarou apoio ao ex-prefeito. Então, um ex-prefeito com 8 anos de mandato, experiente, né, um político tradicional de Piraquara, com o apoio do então deputado, que era a novidade naquela ocasião, e com o apoio do governador do estado do Paraná. O que queria, né, o Marquinhos Piraquara saindo candidato aqui? Mas nós montamos um grupo, né, dentro do discurso. Eu percebi, assim, sinceramente, que quando a gente bateu essa pesquisa e a gente estava perdendo por muito, a solução era eu ir para a rua, era eu conversar com as pessoas, era eu fazer reunião, eu bater na casa das pessoas e eu conversar com as pessoas. Eu percebia assim que quando eu conversava, quando eu entrava numa reunião e eu falava, eu explicava quem eu era, porque eu ia primeiro quem eu era, por que eu era candidato, o que eu pensava na cidade. E quando eu conversava com as pessoas, eu passava para eles, né, o que eu pensava da cidade, o que eu acreditava, as pessoas concordavam comigo. Eu olhava assim, eu estava lá conversando com 30, com 40, com 50 pessoas, e eu sentia que as pessoas concordavam comigo, que era aquilo que eles queriam também. Então eu falei, né, aquilo que as pessoas queriam ouvir. E mais do que eu falar isso simplesmente por falar, eu acreditava nisso junto com elas. Então eu ia na casa das pessoas, eu ia nas reuniões e as pessoas acreditavam em mim, confiavam, porque eu estava falando exatamente aquilo que a minha verdade era a verdade deles. Esse foi o grande ponto. E nós começamos a multiplicar isso. Eu dizia, façam reuniões, me levem em reuniões, me levem em reuniões. E eu fazia 8 ou 10 reuniões por dia, nesses 6 meses de campanha. E eu batia de porta em porta, eu conversava com as pessoas, eu saía de manhã de casa e eu chegava tarde da noite. Então eu trabalhei muito, eu consegui chegar nas pessoas e mostrar para as pessoas o que elas queriam ouvir. E o engraçado era que a principal rejeição que eu tinha era pela relação que eu tinha de amizade com o ex-prefeito. Mas eu tinha essa mesma relação de amizade com o meu adversário também, que também era um ex-prefeito. E com essa relação de amizade com o meu adversário e com o ex-prefeito, que eu não me apoiava, as pessoas me cobravam muito isso. E eu não queria desfazer essa relação simplesmente falando mal dos outros. Eu queria fazer uma campanha sem falar mal de ninguém, nem do meu adversário, nem do atual prefeito, no caso da eleição, né, que não me apoiava. Eu queria fazer uma campanha propositiva, como eu havia dito, dizendo a minha verdade e a minha verdade sendo a verdade daquelas pessoas de Piraquara. E assim nós fomos construindo, fomos crescendo. Eu sentia que eu estava crescendo na aceitação das pessoas. Fomos fazendo reuniões, sábado, domingo, segunda, andando, batendo de porta em porta. Né, o nosso grupo de candidatos, ele ficou muito forte, ele confiou na gente, ele acreditou, e eu acho que talvez o divisor de águas tenha sido naquela ocasião um debate que nós fizemos, onde naquele debate nós conseguimos mostrar para as pessoas que estávamos preparados para assumir a prefeitura, isso em 2012. Ganhamos a eleição, né, o Cara Nova ganhou a eleição e começamos a trabalhar daí para construir uma cidade cada vez melhor. Isso vai mudar. Piraquara não vai ser gerida por pequenos grupos políticos e por famílias. Nós vamos olhar o interesse de você, família piraquarense. Fiquem com Deus. Em 7 de outubro, votem 12. Professor Marquinhos, a esperança de renovação.
vem, vamos votar direito. Vamos de número 12, professor Marquinhos, o nosso prefeito. Vamos de número 12, vem, vamos votar direito. Vamos de número 12, professor Marquinhos, o nosso prefeito. Vamos olhar lá pra frente, fazer diferente, tá chegando o dia. Nosso futuro agradece, a gente conhece e a gente confia. É jovem, é sangue novo, é amigo do povo, tá aí, tá na cara. Novas ideias nos traz pra fazer muito mais por nossa Piraquara. Vamos de número 12, vem, vamos votar direito. Vamos de número 12, professor Marquinhos, o nosso prefeito. Vamos de número 12, vem, vamos votar direito. Vamos de número 12, professor Marquinhos, o nosso prefeito. Essas duas gestões do Marcos como prefeito e nem mesmo anteriormente como vereador, eu não tive nenhum cargo político junto, né, público. Mas eu sempre tive envolvida. Desde a campanha de vereador, eu lembro que eu saía até com a minha mãe, com a minha filha, eu saía por aí com o meu carrinho, ia nas casas, assim, às vezes à noite, colocar uma carta que eu fiz para ele. Eu mesma escrevi a carta, dizendo para as pessoas, pedindo voto para os alunos, para os professores, para a população em geral, uma carta assim, para que confiasse, sabe, no Marcos, com as palavras dele, a verdade dele. E a gente saía e colocava nas caixinhas de correio aí, pela cidade. Até minha mãe participou disso. Então, a família se envolvendo, sabe? E nas campanhas, quando veio eu acho que o diferencial foram as caminhadas, né? Maravilhoso. Aquela coisa de você andar, e o Serginho sempre também junto com a gente ali, e conhece a gente também, o estilo da gente, né? Envolvido também, porque há um afeto, e a gente caminhando de mão dada, é muito simbólico, isso é muito forte, né? Porque mostra a gente acredita junto, a gente está junto, e os alunos dele, a maioria dos alunos dele foram meus alunos, então há um envolvimento grande, assim. E quando você fica de fora, a família fica de fora, eu acho que fica assim, pelo menos 50% comprometido o projeto político. No dia da minha posse, eu estava fazendo aniversário de 20 anos de funcionário público municipal, que também é um fato curioso, né? E nós daí começamos a trabalhar em Piraquara, né? Trabalhar nessa nova gestão, montando o nosso time, né? Procurando trabalhar de tal forma que a gente pudesse executar tudo aquilo que a gente tinha em mente, né? E 2013 e 2014 talvez tenham sido os 2 anos mais difíceis, né, desses 8 anos que a gente passou, mais difíceis no sentido de que a minha inexperiência enquanto prefeito, enquanto gestor, né, e as obras não aconteciam, né? Eu sou um cara que eu quero ver as coisas acontecer na mesma hora, muito resolutivo, muito prático, muito direto, e as coisas não aconteciam no tempo em que eu gostaria que tivessem acontecido e que acontecesse. E eu lembro que em 2013, 2014, nós não apresentamos praticamente nada de obra relevante para a cidade de Piraquara, a não ser reconstruir a cidade, que era uma cidade abandonada, esburacada e desacreditada. As pessoas não acreditavam em Piraquara. Quem morava em Piraquara tinha vergonha de dizer que morava em Piraquara. Nós tínhamos dívidas, eu não fiquei chorando nem falando sobre isso, porque eu tinha que trabalhar, porque se eu fizesse isso eu estaria sendo igual aos meus antecessores. Então nós trabalhamos no sentido de reconstruir a nossa cidade. A maioria da nossa malha viária era de estrada de saibro, estrada de chão, que estava, durante aquele ano não foi feito nenhum tipo de manutenção, não se passava ônibus escolar, não se passava o caminhão de coleta de lixo, e os carros das pessoas, evidentemente, também tinham dificuldade. As pessoas, para chegar em casa e para sair de casa, tinham muitas dificuldades, e tudo isso era urgente.
E nós não tínhamos condição de, em um mês, resolver tudo de uma vez só. Então nós tivemos que fazer um grande plano emergencial de recuperação da cidade, porque eu sabia que eu tinha que dar condição para as pessoas andarem nas ruas de Piraquara, para que eles tivessem paciência comigo, para que a gente pudesse reestruturar a nossa cidade, inclusive nas áreas de educação, de saúde, de assistência social, de cultura, esportes e lazer, de meio ambiente, buscar políticas públicas, nos apropriar dessas políticas públicas. E eu lembro também que nós gastamos muito com isso, alugando caminhões, máquinas, equipamentos, comprando material para colocar nas ruas, e a gente fazia, né, nesse plano emergencial, nós trabalhávamos aos sábados também. E quando a gente ia sábado e a gente colocava material na rua no sábado, a população, de tão contente que estava conosco, ele tirava foto, selfie da máquina, do caminhão ali atrás, né, devido à alegria deles de ver, a prefeitura está cuidando da gente, nós estávamos tapando buraco, gente, literalmente, tapando buraco. Né. Também lembro que logo, já vou me remeter um pouquinho a 2016, que você veja, em 2016, já no primeiro, segundo mês de reeleito, quando a gente foi fazer esse mesmo tapa-buraco em determinadas ruas, as pessoas já nos procuravam, já colocavam ali nas redes sociais, cadê o asfalto? Quer dizer, nós conseguimos passar para o morador de Piraquara, isso em 2013, 14, e principalmente 15 e 16, quando começou as obras de pavimentações relevantes, que Piraquara era uma cidade viável. Né? E Piraquara, em 2013, quando assumimos, tinha um viés político de esquerda, pela relação que nós tínhamos com o então prefeito Luizão, prefeito da nossa querida cidade vizinha de Pinhais, né, que era do PT. Então, naquela ocasião, pela amizade, pela proximidade, pelo exemplo que eu sempre disse que o Luizão tinha, né, comigo e para Piraquara, eles colocavam Piraquara, que era uma cidade de um prefeito do PDT, como se fosse uma cidade de esquerda. E mesmo tendo um governador do estado, do PSDB, nós conseguimos costurar uma parceria forte que fez com que já naquela ocasião nós pudéssemos trazer a duplicação da rodovia João Leopoldo Jacumel, que talvez tenha sido a obra mais importante nesses 4 anos. Foi uma obra mais importante para a cidade, mas ela não foi a obra mais importante para a nossa gestão, porque a obra mais importante para a nossa gestão foi o Parque das Águas e o Teatro Municipal, né, que quando a gente mostrou para o morador de Piraquara o Parque das Águas, o Teatro Municipal, o morador de Piraquara disse, é essa cidade que eu quero morar, essa é que é a minha cidade. No primeiro mandato, os 2 primeiros anos foram muito difíceis e angustiantes, porque as coisas não aconteciam no tempo que eu gostaria. Né? E eu percebia que mesmo as pessoas tendo um carinho pela pessoa do Marquinhos, eles não enxergavam no prefeito Marquinhos uma pessoa competente, porque as coisas não estavam acontecendo dentro daquilo, dentro daquela verdade que nós havíamos dito lá atrás, na época da campanha. E eu percebia isso, porque eu também não estava satisfeito com o andamento das coisas, e eu me cobro muito com isso. Eu lembro que em 2013, 2014, nós inauguramos uma farmácia no Guarituba, que foi uma relocação, nós tínhamos uma farmácia central, e nós descentralizamos essa farmácia, levando para o Guarituba, fizemos uma agência do Detran, isso em 2013, em 2014 nós começamos a pavimentação, mas essa pavimentação ainda não estava acontecendo no ritmo que nós queríamos. Então, como nós não tínhamos dinheiro para fazer a pavimentação em todos os bairros, veio a história da gasosa, onde eu entrava em determinados bairros e eu fazia parte desse bairro, porque eu não podia fazer tudo. Então, algumas pessoas desse mesmo bairro nos cobravam, mas por que fez só 2, 3 ruas, não fez o bairro inteiro? Falei, porque se eu fizer o bairro inteiro, vai faltar gasosa para outro bairro. Eu tenho que repartir a gasosa como nós fazíamos, e contava a história que nessa casa, né, no dia de domingo, meu pai comprava uma garrafa de gasosa e nós repartíamos a gasosa, uma garrafa de gasosa para a família inteira e para mais alguém que estivesse junto conosco, e a gente colocava naquele copinho de gasosa um pouquinho para cada um. E eu e meu irmão ficávamos olhando aquele copinho, aquele risquinho, para ver se
qual era o copo que tinha um pouquinho mais. E dava briga para pegar esse copo. Então, quase uma fita métrica para ver o copo da gasosa. E com a história da gasosa, nós começamos, eu conseguia explicar para as pessoas que a gente não tinha condições de fazer, por exemplo, a planta Deodoro inteira, que para eu fazer a pavimentação na planta Deodoro inteira, eu não ia conseguir fazer nada no São Cristóvão, por exemplo. E todos os bairros têm a sua importância, embora para o morador de Piraquara a rua mais importante é a rua da sua casa. Né? Mas a gente ia chegando no bairro para mostrar para as pessoas que daqui a pouquinho nós íamos voltar. E assim nós fizemos, a partir de 2014, começou o maior programa de pavimentação da história de Piraquara, que perdura até hoje e vai continuar por algum tempo ainda, até que a gente possa ter 100% das vias públicas de Piraquara pavimentadas. Nós não podemos deixar de lado esse ritmo. E a gente sabe que isso é possível sim, né? Desde que a gente tenha planejamento, estrutura, competência, dedicação e saiba, né, como que a gente vai fazer para pagar essas contas. Eu colocava o seguinte, na nossa primeira eleição em 2012, nós estávamos vendendo sonhos. Eu falei a minha verdade, ouvi a verdade dos moradores de Piraquara e nós vendemos um sonho de ter uma cidade melhor. Quando nós partimos para a nossa reeleição, as pessoas iam nos avaliar não pelas promessas que nós iríamos fazer ou compromissos que nós iríamos assumir, mas por tudo aquilo que nós já havíamos feito. Então, nós seríamos respaldados ou não pelo que nós executamos ao longo dos 4 anos. E a partir do que nós fizemos em 2013, 2014, 2015, 2016, é que a gente poderia estabelecer o que poderia ser feito a partir de então. Então, se em 2012 nós vendíamos sonhos, em 2016 as pessoas iam nos avaliar pelo que nós fizemos. E então a responsabilidade era muito maior, porque era uma aprovação daquilo que havia acontecido em 2013, 2014, 2015, 2016. E o nosso adversário era novamente um ex-prefeito que tem uma história muito rica em Piraquara, né, que tem o nosso respeito e que isso, de certa forma, não era qualquer adversário que nós teríamos pela frente. Mas nós tínhamos também um grupo forte, nós sabíamos também, né, o que nós queríamos, ou tudo aquilo que a gente executou, nós tínhamos argumentos para chegar nas pessoas e novamente nós fizemos toda aquela caminhada de passar na casa das pessoas, mostrar tudo aquilo que a gente havia feito, tudo aquilo que a gente havia construído e mostrar para as pessoas de Piraquara que Piraquara podia mais. Né? Para fazer ainda mais, era o nosso slogan de campanha naquela ocasião. Então, o Cara Nova passou a ser para Piraquara fazer ainda mais. Nós queríamos fazer ainda mais e queríamos uma oportunidade da população de Piraquara para que a gente pudesse continuar trabalhando. E a população novamente nos recebeu de braços abertos, nos abraçou, a nossa verdade era a verdade deles e nós conseguimos êxito e fomos reeleitos. Piraquara em frente, sem voltar atrás. É Marquinhos 12 pra fazer ainda mais. É 12 no peito, Marquinhos prefeito. Eu não erro não, meu voto é de coração. Piraquara está muito mudada, tem obras em todo lugar. Marquinhos assumiu o compromisso de nossas vidas ele melhorar. Trabalhando com seriedade por Piraquara ainda melhor. Chegou a hora. Essa reeleição é mais difícil porque, na verdade, a primeira eleição, nós estávamos vendendo um sonho. Agora, as pessoas estavam avaliando o nosso serviço, então a responsabilidade de uma reeleição é muito maior. Então eu quero agradecer a cada piraquarense, né, cada pessoa do povo 12 que fez essa caminhada bonita, simpática, agradecer, desejar que Deus abençoe também os nossos adversários, que a partir de amanhã Piraquara não é mais nem 11, nem 12, nem 44, nem 50. Piraquara é uma só. Muito obrigado a todos e que Deus continue nos abençoando. Educação é 12. Piraquara em frente, sem voltar atrás. É Marquinhos 12 pra fazer ainda mais. É 12 no peito, Marquinhos prefeito.
Eu não erro não, meu voto é de coração. Marquinhos é 12, 12, 12, 12. Mas saúde é 12, 12, 12, 12. Segurança é 12, 12, 12, 12. Educação é 12, 12, 12. Logo no início desse nosso segundo mandato, né, eu chamei todo o nosso secretariado e eu falei para eles, nós temos um desafio. O nosso desafio é ter um segundo mandato muito melhor do que o primeiro que nós fizemos, com mais obras, com mais compromisso, executando mais. Então esse era o nosso grande compromisso, porque para algumas pessoas a reeleição de um determinado candidato representava um retrocesso, não só no trabalho dele, como na cidade, ou no estado, ou no país. E nós queríamos provar que éramos diferentes. E começamos a trabalhar fazendo um segundo mandato, daí trazendo a nossa experiência de 4 anos, mas sem deixar de lado o nosso entusiasmo, como se nós estivéssemos começando tudo de novo. E deram início ao maior programa de pavimentação da história de Piraquara, que isso começou no final de 2014 e início de 2015. Então, nós já tínhamos estrutura suficiente para várias obras, em vários momentos, em várias frentes diferentes. Então, Piraquara virou um canteiro de obras. Quando assumimos a prefeitura em 2017, com algumas obras em andamento, com parcerias que nós havíamos restabelecido da cidade com o governo do estado do Paraná, com o governo federal, com a Caixa Econômica Federal, possibilitou que nós tivéssemos assim um incremento em termos de obras e de valores e de poder de financiamento muito grande, né? Porque nós temos uma capacidade de endividamento, a cidade tem uma capacidade de endividamento, que é como o cartãozinho de crédito de cada morador, né? Das pessoas físicas. Nós temos uma capacidade de endividamento, e a nossa capacidade de endividamento, quando nós começamos a pagar, quitar nossas contas, mostrar que nós éramos capazes, que nós tínhamos projetos e bons projetos, isso fez com que, como eu havia dito anteriormente, né, grandes parceiros como a Caixa Econômica Federal, para não perder recurso, para que esse recurso ficasse no estado do Paraná, nos chamou para que a gente pudesse apresentar grandes projetos. E esse projeto, que se chama Avançar Cidades, que era do Ministério das Cidades, era lá de Brasília, ele nos chamou a atenção. E a Caixa Econômica disse que Piraquara poderia gastar 30 milhões nesse projeto. 30 milhões era bastante dinheiro. Com esse dinheiro nós conseguimos fazer pavimentação de grande parte da Vila Macedo, da Vila Vicente Macedo, fazer a pavimentação na totalidade do Jardim Santa Mônica e a duplicação da Pastor Adolfo Weidemann, na região do Guarituba, onde a gente via que era um acesso importantíssimo para um dos maiores bairros que nós temos em Piraquara, que é o Guarituba, o Grande Guarituba, para Pinhais. Então, nós sabíamos disso. Nós tínhamos um planejamento de cidade. Nós pensamos a cidade não de hoje para amanhã, mas para daqui a 30 anos. Né? E, paralelo a isso, nós fizemos daí também, conseguimos recursos daí com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para que a gente tivesse um novo centro da cidade. Porque Piraquara era uma cidade que você chegava assim muito feio, o trânsito nosso muito truncado, né? Não tinha calçada na principal avenida de Piraquara. E as águas pluviais, elas corriam a céu aberto, alagando, né, os principais comércios da cidade, nos deixando muito envergonhados. Então nós fizemos um projeto ousado, onde nós fizemos todas as galerias novamente, para que a gente pudesse ter um novo centro da cidade. Eu digo que foi um projeto ousado, porque foi mesmo. E nós apanhamos muito com relação a isso, porque nós enchemos de buraco o centro da cidade. Né? Mas, para quem sabe aonde quer chegar, nós sabemos qual é o caminho que a gente vai seguir. E eu sabia que precisava ser feito isso, para que a gente pudesse ter uma cidade melhor, uma cidade melhor estruturada. Né? E nós fizemos todos os enfrentamentos, né? E eu quero agradecer
os comerciantes aqui do centro da cidade, que entenderam isso, que eles também perderam a receita por conta disso, né? O movimento deles caiu muitas vezes, mas que eles estiveram sempre ao nosso lado, porque eles continuaram acreditando em Piraquara, e eles sabiam que Piraquara sempre foi uma cidade viável. É importante que se diga que a gestão, vamos dizer assim, os agentes públicos, os agentes políticos, nunca foram tão valorizados em Piraquara como estão sendo nesse momento. É um momento muito bacana para quem é vereador e para quem está na prefeitura, porque a população está vendo o nosso trabalho. E fato esse, que de 10 vereadores que se candidataram à reeleição, 8 voltaram, porque a população está vendo o trabalho deles, lá na ponta, nos seus respectivos bairros. E tudo isso é fruto de um trabalho em parceria, onde nós reestabelecemos parcerias fortes com agentes financiadores, né, com o Estado, com o governo federal e com a Câmara de Vereadores, onde a gente tem uma relação muito limpa, uma relação em que qual é o objetivo da Câmara e o objetivo da Prefeitura é executar obras, nada além disso. Isso que é a parte mais bacana de tudo isso, né? E os vereadores também estão sendo reconhecidos pelo seu trabalho por conta de tudo isso que a gente vem construindo junto, né? O nosso grande desafio do segundo mandato foi colocar para funcionar a UPA 24 horas. Porque, fisicamente, era uma obra que a empresa que estava executando havia abandonado, tivemos que entrar na justiça, tivemos que contratar outra empresa para poder refazer toda uma reforma de uma obra que estava inacabada. Isso demorou um certo tempo. Nós já queríamos ter entregue a UPA 24 horas no nosso primeiro mandato, mas por conta de tudo isso não conseguimos. E daí nós tínhamos um outro empecilho legal, que é a forma de colocar essa UPA para trabalhar. Como que eu vou contratar pessoas para colocar nessa UPA? Então, nós estabelecemos uma conversa muito próxima do Ministério Público e do Tribunal de Contas, no sentido de como nós íamos contratar essas pessoas, através de que órgão, né? Como que uma empresa terceirizada, uma ONG, uma prestadora de serviço, como que a gente ia colocar essa UPA para funcionar. E isso nos consumiu muito, mas a gente sabia que era uma obra fundamental. Não uma obra fundamental por conta da questão política, mas porque a população de Piraquara precisava dessa obra, precisava ter esse atendimento, precisava ter essa referência, porque nós atendíamos as pessoas num lugar que não era o local apropriado, muito acanhado, né? E as pessoas se aglomeravam, não tinham um lugar decente para ficar. E aí nós inauguramos a nossa UPA. A UPA, né, mesmo no meio de tantas obras importantes de pavimentação em todos os bairros, a conclusão do Santa Mônica, de outros, a capela mortuária do São Roque, eu coloco a duplicação da pastor Adolfo Eidelmann, eu coloco a UPA como uma obra relevante desse segundo mandato, porque é a obra, de novo, que foi feito para o morador de Piraquara ter uma referência com relação ao pronto atendimento. Evidentemente que algumas pessoas vão dizer, puxa, mas demorei para ser atendido ou não, mas a pessoa está tendo um atendimento digno, inclusive nesse momento de pandemia, onde nós estamos lá cuidando, né, atendendo todas as pessoas que nos procuram. Na verdade é bom que se diga, né, que quando você está investindo em infraestrutura, né, em galerias de águas pluviais, acabando com o pó, acabando com a lama, colocando rede de esgoto, né, isso nós estamos cuidando da saúde das pessoas também, além de dar um pouquinho mais de aumentar o padrão de vida de cada um deles, e o cidadão tem direito, né, a esses benefícios e benfeitorias. E as pessoas, assim, quando nós, no início do nosso mandato, como já foi dito, foi tudo difícil de acontecer, não aconteceram de uma hora para outra, o que nos deixou muito angustiados, mas quando a gente engrenou, principalmente o programa de pavimentações, a gente não parou mais. Mas nós resgatamos também obras estruturantes em outros setores. Nós criamos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico para poder dar condições de trabalho para os pequenos empresários, para os comerciantes da cidade. Nós locamos uma subprefeitura na região do Guarituba, o maior bairro de Piraquara. E por que a gente fez isso?
Nós fizemos isso justamente porque entendíamos, e continuamos entendendo dessa maneira, que o morador do Grande Guarituba, ele vai fazer a sua vida comercial em Pinhais. Então ele vai receber nos bancos de Pinhais, ele vai, além de ter que muitas vezes trabalhar em Pinhais, mas ele vai, por exemplo, ele vai receber e pagar suas contas em Pinhais. Quando acontece isso, ele vai comprar o pastel na lanchonete de Pinhais, vai comprar o calçado nas lojas de Pinhais. E nós queríamos deixar o morador de Piraquara, em especial do Guarituba, gastando na sua cidade. E criamos essa regional para que essa regional fosse um polo de desenvolvimento dessa região, fazendo com que aquele morador do Guarituba estivesse com a sua vida jurídica, não só a sua vida física, mas a sua vida também comercial, atrelado ao município de Piraquara. Com isso, a gente pudesse atrair investimentos. Né? Quem sabe, né, num futuro muito próximo, possamos ter uma agência bancária no próprio Guarituba. Né? Esse é o grande sonho, não só do morador do Guarituba, como de toda Piraquara. Então, investimos em desenvolvimento econômico, a infraestrutura também favorece tudo isso. Agora que a gente duplicou a Rua Pastor Adolfo Eidelmann, a gente vê, né, a facilidade de ida e de vinda de Piraquara para Pinhais. Fizemos investimentos também na área da saúde, né, com as 4 UBSs, que a gente também já citou, uma UBS no São Cristóvão, uma no Jardim Bela Vista e Araçatuba, uma delas no Guarituba, no Conjunto Madre Teresa de Calcutá, uma na Aldeia, né, uma UBS muito peculiar, que atende, inclusive, com as características, né, dos moradores ali, dos índios que moram naquela região, a nossa UPA 24 horas, além de vamos dizer assim, de um aumento, né, de investimento em compra de remédios, em consultas, em pessoal, para poder atender melhor a população de Piraquara. Se eu fosse tratar dos números, né, do que era em 2012 e o que é hoje em 2020, dos atendimentos, da dispensa de medicamentos, das consultas, olha, são números estarrecedores, né, é estrondosa a diferença. Então, tivemos investimento na saúde, investimento na educação. Hoje, todas as nossas unidades estão pintadas, estão bem preparadas para receber os alunos, né? Num ano tão difícil em que eles não puderam estar presentes conosco, mas nós vamos entregar todos os CMEs e escolas devidamente reformados, pintados e preparados para as nossas crianças, além de ter entregue novos espaços, CMEs como o da Planta Deodoro, como no Guarituba, escolas no Guarituba e... Falando de cultura, esportes e lazer, investimos em parques, praças, teatro. Hoje todos os bairros têm um campinho, tem uma praça, tem um espaço de lazer, né? E os que ainda nós não conseguimos reformar, né, e entregar para a comunidade, já está tudo preparado para que nos primeiros meses do próximo gestor, da próxima gestão, isso venha a acontecer. Né? Reformamos os cemitérios, demos qualidade de vida também nesse sentido. O que era o nosso cemitério em 2012, gente? 2, 3 manilhas na frente do cemitério. Vá lá no cemitério hoje, no Bom Jesus, aqui no centro da cidade. E não só aqui no centro da cidade, o do Guarituba, onde nós também já adquirimos um terreno ao lado do cemitério para poder dar um pouquinho mais de conforto, de estacionamento e para as pessoas que vão ali para poder visitar, fazer suas orações para aquelas pessoas da família da gente que já se foram, né? O São Roque, que recebeu uma capela mortuária nova, já estamos com um projeto de fazer um crematório municipal. Então a nossa cidade avançou em todas as áreas, isso é inquestionável. Para aquelas pessoas que dizem que Piraquara só investiu em asfalto, primeiro quero dizer que a gente se sente lisonjeado deles enxergarem o asfalto, mas que se eles abrirem os olhos e com a consciência tranquila, eles vão ver que os investimentos foram em todas as áreas. Na área também dos funcionários públicos municipais, né, nós tivemos um acompanhamento muito de perto com eles. Logo no nosso primeiro ano nós criamos o Vale Mais. O Vale Mais leva direto recurso, dinheiro para o bolso do trabalhador, algo que gira hoje em torno de quase 5 milhões ano. E esse dinheiro é investido no comércio local. Também nós estamos cuidando do desenvolvimento econômico, mas dando condições aos funcionários da prefeitura de ter um ganho real.
né? E isso acabou impactando diretamente, né, nas receitas do nosso município também, né? Durante o nosso mandato, nós fizemos todos os repasses, né, por lei, para os servidores públicos municipais, inclusive o repasse do piso mínimo nacional do magistério. Alguém pode até nos dizer, não fizemos mais do que a nossa obrigação, e é verdade, mas os gestores que nos antecederam não faziam isso. Então, nós estamos cumprindo com todas as nossas obrigações, eu acho isso muito importante, e é importante também que se diga que nós investimos em políticas públicas. Na parte de assistência social, criamos o Centro Pop, onde nós tiramos moradores de rua e levamos esse morador de rua para que ele possa ser acolhido, alimentado, ele possa ser agasalhado, né, ele possa ser limpo, e se ele quiser depois voltar para a rua, essa é uma opção dele. Mas nós temos essa opção em Piraquara, coisa que não aconteceu. Temos um abrigo para jovens, para crianças e adolescentes maravilhoso, coisa que nunca teve. Então, eu acho isso muito importante. Se vocês forem visitar o nosso Centro Pop, o nosso abrigo, vocês vão dizer, isso é em Piraquara. Que outra cidade da região metropolitana tem um abrigo e acolhe também os moradores de rua, aquelas pessoas que estão necessitados, as nossas crianças, jovens e adolescentes, do jeito que Piraquara está atendendo. Então, isso é investir no social, nas pessoas, né? Os nossos funcionários públicos municipais estão se capacitando a cada dia para poder dar o seu melhor para as pessoas que precisam dos serviços deles. Então, eu acho que com tudo isso, né, nós tivemos assim uma gestão que acabou amarrando, né, os vários pontos importantes, né, que são necessários, né, para que uma cidade seja uma cidade plena, né, plena em todos os sentidos. E hoje Piraquara é essa cidade. Contratamos veterinários, hoje nós temos um local adequado no Horto Municipal para atender os cachorros de rua, os gatos. Já temos um projeto do Gatil, que algumas pessoas criticam, falando que o Gatil é para atender gatos. Não, é um engano. Esse Gatil é um centro cirúrgico, um centro de atendimento para animais que precisem desse atendimento, sejam cães, gatos e até outros animais silvestres. Se precisar, a gente tem esse local adequado. Então, Piraquara teve um olhar diferenciado até para essa questão de proteção animal. Se hoje ainda a gente tem cachorro de rua, para o morador de Piraquara antigo, ele sabe que diminuiu e muito, e vem diminuindo, porque a gente está dando um atendimento digno a quem merece. E os bichinhos da rua, esses bichinhos que estão soltos aí, eles merecem o nosso cuidado e o nosso atendimento. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer, né? Agradecer a população de Piraquara, agradecer o carinho que sempre tiveram comigo, agradecer os conselhos municipais, conselhos ligados à educação, ligados à saúde, ligados ao meio ambiente, ligados, enfim, a todas as áreas e que sempre estiveram muito presentes e sempre nos orientando, nos ajudando. Os sindicatos, que foram muito importantes, porque quando a gente não sabia, né, qual era o encaminhamento que nós deveríamos dar a determinados fatos e a determinados temas que estavam ali na nossa frente, né, os sindicatos e os conselhos sempre estiveram junto conosco, pavimentando, né, e determinando qual era o caminho que deveria ser seguido. Então, agradecer sindicatos, conselhos, agradecer a população de Piraquara, agradecer a nossa equipe, né? Eu acho que fui muito feliz, né? E agradeço muito a Deus por ter me iluminado na hora em que a gente foi escalando o nosso time, montando a nossa equipe, né? Desde o secretariado, né? Toda a parte do secretariado que foi muito importante, muito dedicados, né? Muito competentes, muito leais à cidade de Piraquara, né? E todos os outros funcionários que vêm, né, nessa desencadeando, né, de cima para baixo ou de baixo para cima. O servidor público municipal, ele é um capítulo à parte, né? Ele merece todo o nosso respeito, é ele que move essa grande engrenagem que é o serviço público, né? Ele é o grande responsável e a gente procurou olhar com todo carinho e respeito para eles. Eu, servidor público que sou, lembro que quando eu assumi a prefeitura enquanto prefeito, né, em janeiro de 2013, eu estava completando 20 anos como servidor público municipal, como engenheiro da Prefeitura Municipal de Piraquara. Então, foi uma coincidência muito bacana, né, que me remete desde 1993, quando eu iniciei
meu serviço público enquanto servidor de Piraquara, passando por muitas gestões que me deram experiência, que me deram bons exemplos, que mostraram muita coisa que eu deveria seguir e outras que não, outros encaminhamentos que eu deveria dar de uma maneira diferenciada, para a gente procurar soluções diferenciadas, que era o que precisava em Piraquara, tendo a humildade de poder reconhecer que a gente não era capaz de tudo e precisava da ajuda das pessoas, né, podendo dar um passo para trás muitas vezes para poder dar 2, 3 para frente, então isso foi muito importante e a gente fez, valorizando o servidor público municipal dentro das nossas possibilidades, porque evidentemente que a gente tem, né, até onde a gente pode ir, né, hoje, por exemplo, o município de Piraquara é um município da região metropolitana de Curitiba, onde nós temos um menor número de cargos comissionados. As pessoas às vezes dizem, gasta-se muito em cargo comissionado. Piraquara é da região metropolitana que tem, em números absolutos, um dos menores. E se você for, por exemplo, comparar com o tamanho da cidade, porque alguém pode dizer, mas a maioria das cidades da região metropolitana são menores que Piraquara. Pode comparar com as maiores também, mas mesmo comparando com as menores, né, vocês vão perceber que, vamos dizer assim, o número relativo que nós temos com o número de funcionários de carreira e os cargos comissionados, daí Piraquara fica em segundo lugar, só perdendo para Colombo. Então isso é importante, porque a gente respeita o servidor público municipal e valoriza esse servidor, né? Não só dando condições de trabalho, mas também a gente podendo aumentar efetivamente o número de servidores, dar um pouquinho mais de qualidade para que esses servidores. Hoje nós temos edificações que recebem bem não só o cidadão que procura os nossos serviços, como ele acaba acolhendo e dando guarida para aqueles servidores públicos municipais que precisam ter um mínimo de condição de trabalho, né? E nós honramos isso, repassando todos os aumentos devidos por lei, todos, sem questionar, criando o Vale Mais, que movimenta aproximadamente 5 milhões por ano para o servidor público municipal, e esse valor ele é gasto no comércio local de Piraquara, o que é muito bacana, e o piso mínimo nacional do magistério, onde a gente respeita muito os educadores de Piraquara, os conselhos da educação, são conselhos fortíssimos e têm nos orientado, nos ajudado bastante. Eu lembro que em 2012, quando nós estávamos montando um partido, que era o PDT, para a gente disputar as primeiras eleições municipais, né, eu encabeçando a chapa como candidato a prefeito, no PDT, naquela ocasião, e isso é história, está lá, praticamente 95% da comissão provisória e definitiva que nós montamos era composto por mulheres. Eu digo que foram as mulheres que defenderam o meu nome para que eu pudesse sair candidato a prefeito. E quando assumimos em 2013, evidentemente que toda essa relação próxima às mulheres de Piraquara fez com que a gente automaticamente chamasse mulheres para compor o nosso governo, e devemos muito a elas, né? Restabelecemos o Conselho Municipal da Mulher, isso foi um fator muito importante, e esse conselho, um dos mais atuantes, né, trouxe políticas públicas, aproximou mulheres de políticas públicas voltadas para elas. Isso é muito importante, já temos engatilhado, inclusive, uma delegacia cidadã, com um espaço para poder atender a mulher vítima de violência, né? Isso aqui em Piraquara. E eu agradeço muito a cada uma delas, que esteve sempre junto conosco, que participou ativamente, efetivamente do nosso governo, né? Tenho conversado com o próximo gestor, que também vai ter, em sua grande parte do secretariado, mulheres à frente das pastas, né? E me orgulho muito disso, de agradecer a você, mulher piraquarense, né? Você, mulher do Guarituba, dos bairros aqui do centro da cidade, e quando eu cito o Guarituba, eu vejo que a grande transformação do Guarituba se deve às mulheres guerreiras do Guarituba, porque eu lembro, e você, moradora do Guarituba, lembra também, quando nós tínhamos que partilhar um ponto de água, porque não tinha ponto de água encanado, quando nós tínhamos que abrir ruas
quando nós tínhamos que colocar luz substituindo os gatos que tinha no Guarituba, e isso aconteceu fruto do trabalho da mulher piraquarense da região do Guarituba, e são muitas essas mulheres guerreiras. E aqui em Piraquara também temos mulheres maravilhosas, determinadas, e que nos ajudaram muito nessa transformação. Eu peguei o exemplo dessas mulheres e trouxe para dentro do nosso governo, para que elas pudessem estar junto conosco, transformando Piraquara numa cidade cada vez melhor e cada vez mais humana, isso que é importante. Obrigado para cada mulher, para cada uma de vocês que esteve junto conosco, vocês que participaram do conselho, vocês que participaram da secretaria, vocês têm o meu respeito, o meu carinho. Tá? Muito obrigado a cada um de vocês, vocês foram fundamentais para que nós tivéssemos essa transformação e que Piraquara fosse essa cidade, hoje reconhecida, inclusive pelas cidades vizinhas, uma cidade de destaque. Mesmo não participando oficialmente das gestões, em algum cargo, eu participei, sempre procurei participar de todas as reuniões de secretário, que aconteceram de 15 em 15 dias, né? Quinzenalmente, para que o Marcos sempre teve esse foco assim, e eu acho fantástico, que acho que isso tem que ser mantido sempre. Não pode esquecer que as secretarias não são ilhas, tem que ter unidade, as secretarias têm que conversar e sempre no projeto maior que é a gestão do município, né? Então essas reuniões quinzenais, sempre eu agradeço porque ele me deu a oportunidade de participar dessas reuniões, estar por dentro. Por quê? Porque a partir do momento que eu entrei nessa com ele, as demandas vêm para mim, para que eu leve até ele. Seja na escola, que eu continuei dando aula um bom tempo também, na igreja, na rua, no supermercado, as demandas vinham, sugestões, críticas, solicitações, e eu, no começo, eu anotava tudo, e quando ele chegava em casa à noite cansado, eu ia debater com ele aquelas coisas, sabe? E era estressante, porque ele já vinha com uma bagagem, né, um cansaço. E chegou um momento, a gente vai aprendendo no processo, né? Chegou um momento que eu percebi que ou eu mudava a estratégia e isso ia afetar a nossa relação, né? Que não tenha. A casa tem que ser, o lar tem que ser um refúgio, onde a pessoa possa descansar, né? E renovar a energia. Então, isso eu não daria. Mas, o que eu fazia então? E como que eu ia ajudar? Me mantinha informada, sempre tive uma livre circulação e nas secretarias, nos departamentos. Sempre agradeço a todos os secretários que passaram pelas gestões do Marcos, porque sempre me receberam e sempre me trataram com o maior carinho, Geralmente, talvez por ser mulher do prefeito, existe um distanciamento, não sei, mas comigo eu nunca senti isso, então foi fundamental. Daí acabava me envolvendo em campanhas, e uma coisa importante foi a reativação do Conselho da Mulher. Na primeira gestão do Marcos, para a primeira campanha dele para prefeito, muitas pessoas, muitas mulheres me procuravam e diziam: Ana, vamos reativar o Conselho da Mulher. Eu nem sabia que tinha havido o Conselho da Mulher. Vamos reativar o Conselho da Mulher e tal, porque é muito importante. E eu fui atrás e a gente reativou. Começou o movimento em 2013, 2014 foi reativado, estava há 10 anos parado. E num grande encontro na Câmara Municipal lá. E essa coisa, sabe, de valorizar a mulher, trazer as mulheres juntas, porque é fundamental. Eu sempre disse, não tem diferenciação, não há uma coisa assim, a mulher não precisa estar à frente do homem, nem o homem à frente da mulher, mas caminhar lado a lado. E essa é a intenção. E isso foi assim, ficou, essa valorização das mulheres ficou muito claro nas gestões do Marcos, porque basta ver o número de secretárias, um número grande, secretárias competentíssimas que ajudaram sim com a sensibilidade, com o olhar feminino, a levar a cidade assim com carinho, olhar para as pessoas, para a questão humana. É importante que eu diga que minha mãe me ajudou muito,
minha sogra, a dona Lila, me ajudou muito, minha filha Liege me ajudou muito, e a Ana, né, minha esposa, esteve sempre ao meu lado, né, me trazendo soluções. Eu discutia muito e continuo discutindo com ela nas situações corriqueiras da Prefeitura de Piraquara. E a visão dela, que é uma visão diferenciada, né, porque ela é uma mulher diferenciada, ela é uma mulher especial, incrível, diferenciada, e ela consegue enxergar num ponto de vista diferente do meu. Isso contribuiu muito para a nossa gestão. Então, a Ana, estando sempre ao meu lado, né, num primeiro momento, eram cobranças que elas traziam para mim, que recebiam de outras pessoas, mas num segundo momento, onde a gente sintonizou no sentido de procurar solução para aqueles problemas. Né? E eu chegava em casa, eu saía de casa muito cedo, né? Eu chegava na prefeitura, né, continuo chegando ainda, porque estou no final de mandato, né, antes das 7, muitas vezes, e saía de lá muito tarde também, né, e o prefeito é prefeito 24 horas, inclusive sábado e domingo. Então eu saía para ir num determinado lugar, continua acontecendo isso, aconteceu isso essa semana, e eu vou vendo determinadas situações. Quando eu não mando uma mensagem imediatamente para o secretário daquela pasta, eu anoto num cartãozinho, num bilhete, eu já tenho um bloquinho ali do lado do meu carro, e eu anoto ou peço para a Ana, que normalmente é ela que está do meu lado, para ela anotar, né, qual é a demanda que nós temos que atender na segunda-feira. Quando é uma coisa muito urgente, eu ligo imediatamente para o secretário da pasta. Quando não é, eu anoto nesse bloquinho, e na segunda-feira, chegando cedo na prefeitura, muitas vezes antes das 7 horas da manhã, eu vou fazendo os bilhetinhos alertando, né, cada um dos responsáveis por aquilo que eu identifiquei, né, que precisa ser melhorado, precisa ser corrigido na nossa cidade, né. E o engraçado, né, é que com essa rotina, né, e pilhado que a gente fica com relação às coisas, às demandas que acontecem na cidade da gente, muitas vezes eu estava em Curitiba, ou estava numa outra cidade, eu estava no litoral, e eu via determinadas situações, e quando eu já percebi, eu já estava quase que anotando e pedindo para resolver, e daí caía a ficha de que, puxa, mas eu não estou em Piraquara, essa é outra cidade, é outra demanda. Eu podia relaxar um pouquinho, né? Porque a gente procura sempre o melhor para a cidade da gente, e você está sempre, né, enquanto prefeito, né, enxergando quais são as demandas e quais os serviços que devem ser melhorados. Nossa filha, Liege, né, ela está estudando em Santa Catarina, em Criciúma, né, vai se formar em medicina ano que vem, graças a Deus. E a gente se fala quase todo dia, e ela me diz, quando ela passa pela cidade, todo mundo acaba sendo pegando um pouquinho do prefeito, porque quantas vezes ela diz, mãe, eu passei aqui na cidade e a pracinha lá, o canteiro está mais bonito aí, em Piraquara. Mãe, o ponto de ônibus aqui é diferente do lá, e não sei o que, entende? Até a filha fica com esse olhar, porque não tem como. Eu não sei o que vou fazer da minha vida, não sei o que vai ser o ano que vem. Tenho alguns convites, né, de outras cidades, aqui de Piraquara mesmo, do governo do estado do Paraná, vou ouvir quais são as propostas. Eu ainda estou apreensivo com relação ao meu futuro, mas eu confesso para vocês que hoje eu sinto ainda aquele aperto no peito, né? Lá atrás, tudo que aconteceu na minha vida de bom e de ruim, né, porque nem tudo na vida da gente é bom, acontecem coisas ruins, e eu percebi que tudo isso me levou para que eu estivesse aqui hoje sentado, falando enquanto prefeito municipal. As coisas aconteceram na minha vida e foram me empurrando, né, e eu hoje estou aqui, né, concluindo 8 anos de gestão, né, com uma consciência tranquila, de cabeça erguida, né, de coração leve, apertado, mas leve, no sentido de que a gente procurou fazer o melhor da gente e conseguiu uma revolução em Piraquara. Eu não imaginava que a gente ia conseguir fazer tanta coisa, confesso do fundo do meu coração, né, pela experiência que eu tinha enquanto servidor público municipal e comparando com gestões que nos antecederam. E, sabe, eu vejo que tudo isso, né, minha vida, né, a história da minha família, a história dos meus pais, dos meus avós, dos meus filhos, né, um ano difícil que a gente passou, né, a minha mãe não está presente fisicamente, mas sinto ela aqui do meu lado,
peço que me desculpem, por favor me perdoem, mas sinto ela aqui perto de mim. E tudo que a gente fez para poder honrar, né? Essa casa, que foi a casa do meu avô, que foi a casa da minha avó, do meu avô, da minha mãe, do meu pai, onde eu me criei, onde meus filhos se criaram, né? Onde minha mãe está sempre presente. E agradecer do fundo do coração todas as pessoas que confiaram, acreditaram, conheceram o Marquinhos jogando bola aqui na frente, o Marquinhos que estudou no Jardim de Disneylândia, o Marquinhos que estudou no Grupo Escolar Manuel Frásio, o Marquinhos que estudou no Colégio Estadual Romário Martins, o Marquinhos que estudou engenharia, que vive nas ruas de Piraquara, que gosta tanto de Piraquara, que não se imagina longe de Piraquara. Eu nunca trabalhei longe daqui. Então é um momento assim decisivo, difícil da minha vida, mas um momento que eu tenho a sensação de realização, né? Não enquanto pessoa, né? Mas enquanto projeto que a gente teve lá atrás, em 2012. Né? Repito, quando eu tirava aquele bottom aqui do meu peito, que tinha minha foto, e eu dizia que o professor Marquinhos, o número 12, era muito mais do que aquela foto daquele carinha que estava ali, com o cabelo encaracolado, né? O cabelinho de anjo, como me apelidaram ao longo dessa gestão, que era muito mais do que isso, que ele representava um projeto de transformação de uma cidade, né? E as pessoas me acolheram, acreditaram em mim, passaram a verdade delas, eu vi que a verdade delas era igual à minha verdade e que nós queríamos a mesma coisa. E a gente trabalhou junto, né? Procurei honrar, né? Cada voto que tive, cada voto que não tive também, porque as pessoas que não votaram em mim também têm todo o direito de ter uma cidade cada vez melhor, né? Respeitei o posicionamento político de cada um, mas principalmente procurei honrar a minha história, a história da minha família, né? Procurar honrar os meus amigos, aquelas pessoas que me conhecem e que acreditam em mim, né? Então agradeço assim, sinceramente, do fundo do coração, me perdoem porque a gente acaba se emocionando quando lembra de determinadas passagens, né? E a vida não é fácil para ninguém, e a gente não conquista nada sem ter muita luta, e assim foi na minha vida também. Embora eu não possa reclamar de ter faltado alguma coisa, né? Mas tudo que eu conquistei foi fruto de muita dedicação, muita luta, e por eu poder ter contado com pessoas muito especiais, muito importantes ao meu lado, cuidando de mim, da minha família e os meus amigos piraquarenses. Muito obrigado e eu agradeço do fundo do coração a cada um de vocês. Para finalizar, e a história continua? Pois é, eu acho que, né, enquanto o homem lá de cima olhar para o cabelinho de anjo aqui embaixo e achar que eu posso ser digno de poder estar contribuindo, não só com Piraquara, com as pessoas que aqui vivem e com relação às políticas públicas de uma maneira geral, a história continua.